Caroline não está conseguindo participar. Manda o convite novamente, Carol. Tô te convidando aqui também. Caroline. Caroline conseguiu conectar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Tranquilo? Deus, muito ansiosa. Ah, eu também tô ansioso aqui, ó. E aí, como é que foi a semana? Muita correria? Muita correria. Mas tudo bem, né? Acabei de colocar um filtro aqui porque não tá dando pra aparecer sem filtro. Vou colocar um filtro aqui também, tirar um pouquinho das olheiras. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tem muita gente aqui entrando na live. Quem quiser compartilhar o link, tá bom? Manda no grupo do WhatsApp, convida o pessoal para participar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou o Oscar Júlio Peruano Vasques. A gente criou um quadro aqui no meu Instagram onde a gente traz pessoas convidadas para contar um pouquinho da história, compartilhar experiências de vida. E hoje eu vou entrevistar essa mulher guerreira, essa mulher querida, a Caroline, veio aqui compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. Ah, é uma honra. Nossa, na verdade, antes de você começar, eu já gostaria de agradecer. Eu acompanhei alguns quadros que você trouxe, eu achei muito legal, né? O da Ana Clara, o da Nayara, e eu achei bem bacana mesmo, porque é uma forma da gente conhecer um pouco mais outras culturas, outras Várias formas de realidades. viver, várias realidades diferentes. Eu acho isso muito importante, né? E a internet nos traz muito isso, né? A gente conseguir ter contato. Você está em Curitiba, eu estou aqui em Rolim de Moura, então, assim, é muito interessante quando a gente utiliza esses meios pro bem, né? Para uma coisa saudável e parabéns. Ah, que isso, eu que fico honrado. Fiquei muito feliz, né? Porque eu sei que não é fácil a gente se posicionar de frente de uma câmera, contar a nossa história, né? Talvez responder perguntas de pessoas que a gente nem conhece, mas você topou o desafio e eu estou muito feliz, muito honrado. Tá bom? Desde já fica meu agradecimento. Quem quiser fazer pergunta para ela, tá bom? Pode fazer na interrogação aqui embaixo, tem uma interrogaçãozinha. Faz aqui embaixo para a gente não perder nenhuma. Carol, peço sua autorização para o pessoal fazer perguntas. Tá tudo ok? Pode fazer perguntas. Você é tranquilo Sim, em pode fazer responder? pergunta. Tranquilo. Perfeito. Vamos lá, vamos iniciar nossa live de hoje. Estou muito feliz, estou muito honrado. Hoje a minha convidada, ela é mãe, formada em Direito, nasceu em Rondônia. Ela tem muitos projetos e muita experiência para contar para a gente hoje. Sem mais delongas, eu vou deixar ela se apresentar melhor para vocês. Tá bom? Contigo, Carol. Caroline. Oi, gente, tudo bem? É prazer por estar aqui, né, com vocês, junto dessa live, que já tem 12 pessoas, espero entrar mais gente, gente. Vamos convidar todo mundo para todo mundo participar. O Júlio me falou sobre me convidou, na verdade, para trazer aqui um tema muito legal, né? Que é não só a questão da maternidade, mas também a vivência de uma maternidade atípica, que é uma coisa assim, bem, digamos assim, incomum. Não vejo muitas pessoas falando sobre isso, e é uma pena porque eu acredito que quando a gente se depara com outras experiências, a gente se fortalece muito. Mesmo que não seja uma coisa que talvez você esteja vivendo, mas é uma coisa que você pode se inspirar e inspirar outras pessoas, outras famílias, outras mulheres, enfim, a também passar por isso de uma forma, digamos assim, mais leve, né? E é isso. Como o Júlio falou, eu sou advogada desde 2015, faço parte da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente, das pessoas com deficiência, sou super engajada na minha comunidade, eu acho que isso nasceu comigo, sempre fui assim. Na escola fazia parte de Grêmio Estudantil, a Cássia tá aí, que não me deixa mentir. Então, eu sempre fui aquela pessoa super engajada em tudo, sabe? Hoje mesmo eu estava até conversando com meu marido sobre isso, e eu acho que tem pessoas que são assim, né? Acho que tem pessoas que não conseguem ficar sentadas ali. Por exemplo, eu vou numa palestra, um exemplo, vou numa reunião de pais. Eu não sou aquela mãe que fica sentada escutando a reunião. Eu sou aquela mãe que está participando, que está entregando água para os professores, que já deixou a lembrancinha, entendeu? Que tá. Então, assim, eu sempre sou engajada Envolvida. em tudo que eu faço, muito envolvida. Isso é bom e é ruim, né? A gente sofre muito com ansiedade, mas faz parte. Com certeza. Caroline, vamos começar do início, que eu quero te conhecer melhor, né? Você tem a maternidade, você tem seu filho, também quero conhecer muito ele, quero trazer muitas informações aqui para pessoas, porque essa troca de opiniões é muito importante. Tem muita gente que talvez esteja passando, né, por situações, por história igual a sua, e precisa ouvir também, precisa
precisa entender mais ou menos como é que funciona. Então, quero conhecer você, primeiramente. Caroline, como é que começou a sua trajetória, a sua vida? Você nasceu aonde? Onde você mora atualmente? Então, eu nasci no interior do interior do interior, né? Na verdade, quando a gente fala sobre o interior de Rondônia, eu até na outra vez que a gente fez um encontro virtual, você estava falando que seus pais, acho que residem em Porto Velho. Porto Velho é a capital do estado de Rondônia, né? Eu nasci em Alta Floresta, então assim, eu nasci numa cidade que é bem para dentro mesmo do estado. É muito longe da capital, então assim, é uma cidade bem de interior mesmo. Onde a maior parte da economia é regida por agropecuária, o agronegócio, né, de forma geral, pecuária e agropecuária. Então, assim, imagina você que realmente é uma cidade de interior, uma cidade pacata, poucos Pequena. habitantes, se eu não me engano, 30 e poucos mil habitantes, Alta Floresta, talvez 40, enfim, não me lembro agora no último censo, mas é menos de 45 mil habitantes, tá? Então, realmente uma cidade bem pequena. E aí eu nasci lá, me criei lá, fiquei lá até o período da faculdade. O período da faculdade eu continuei na cidade, e aí depois, no período da faculdade, eu tive que sair, porque a minha cidade, por ser tão pequena, não tem nem faculdade, né? Então, eu tinha que me deslocar todos os dias para poder fazer faculdade numa cidade próxima, que hoje é a cidade em que eu resido, que é Rolim de Moura, né? Então, Rolim hoje de eu moro Moura. em Rolim de Moura, que é próximo da onde eu nasci, né? Alta Floresta, mas aqui é uma cidade um pouco maior, mas ainda é uma cidade bem pequena. E é isso. Aqui, desde quando como eu já falei, eu sou uma pessoa muito engajada. Então, assim, desde que eu entrei para os quadros da ordem, eu também sempre me engajei, sempre fiz parte de comissão. Eu já fui aquela pessoa, assim, que já participa de todos os eventos, que já participa de todas as reuniões, que ajuda mesmo, sabe? E eu acho que isso faz muito parte da minha personalidade, porque eu sou uma pessoa muito envolvida com a minha comunidade, sabe? E é isso. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu senti muito essa necessidade. E eu acho que eu comecei, não vou entrar ainda nesse detalhe, mas digamos assim, que o período que foi difícil foi justamente não achar um grupo onde eu pudesse estar. Então, para mim, essa questão de social é muito importante. Uhum. Entendi. Caroline, como que foi a sua experiência na questão da faculdade, né? Você estava me comentando que foi bem complicado porque você saía mais ou menos do percurso de 1 hora na sua cidade até outra cidade para estudar. Como que foi essa sua trajetória? Foi fácil? Eu imagino que não foi fácil, né? E eu queria compartilhar com o pessoal que Ai, eu, com não é, certeza não. tem muita gente também que passa por isso, ou já passou e pode até se falar, cara, eu também passei por isso. Então, eu acho importante, válido a gente compartilhar isso. Então, não foi fácil o período da faculdade. Acho que como para muitas pessoas também não foi. Na época que eu comecei a fazer faculdade foi no começo de 2010. Então, naquela época, a gente estava ainda naquele processo de Enem, aquele processo de programas como o ProUni, como o FIES. Eu nem me recordo se o FIES já era implantado, não tenho certeza, mas eu lembro que o ProUni já existia, mas assim, numa escala bem menor. A gente ainda estava aprendendo a utilizar o sistema. Então, assim, eu vim de uma família que não era uma família de posses, né? A minha mãe me criou sozinha, junto com meus outros 2 irmãos, né? Minha mãe, na época, era professora lá em Alta Floresta, né? Então, assim, ganhava um salário bem pequeno e não tinha condição, né, de pagar uma faculdade particular, alguma coisa assim. As faculdades públicas ficavam longe, né? Aqui em Rolim tinha faculdade pública, mas eram poucos cursos, porque era interior. E aí, se eu quisesse, digamos assim, um curso na área da saúde, por exemplo, eu teria que me deslocar um pouco para mais longe. Então, também ficou muito limitado a questão dos cursos que a gente poderia fazer, né? Na minha época, o curso, assim, digamos, mais diferente, vamos dizer, lá em 2010, era Direito, né? Que tinha numa faculdade que era aqui em Rolim de Moura. Hoje a gente tem 2 faculdades aqui em Rolim, nós temos cursos na área médica, então, assim, já está bem melhor do que quando eu comecei. E aí, nessa época, eu sempre fui uma pessoa... Na verdade, a minha mãe sempre preparou muita gente nesse sentido, sabe? Ela sempre foi muito sincera e sempre falou a realidade pra gente. Olha, vocês vão ter que Uhum. estudar, porque o que eu posso dar pra vocês é estudo, e eu não posso, assim, ajudar vocês financeiramente. Então, vocês vão ter que estudar muito para passar numa faculdade pública, ou então para vocês conseguirem uma bolsa, alguma coisa assim.
mas ela sempre incentivou muito a gente, sabe? A estudar, enfim, não exigia que a gente trabalhasse para a gente poder se dedicar ao máximo. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada em questão tipo, de estudo. E graças a Deus, quando eu terminei o ensino médio, eu já passei, consegui uma bolsa, na verdade, não, na época eu consegui passar no vestibulinho, né, da Unir. E aí eu acabei indo para a Unir, né, que era em Cacoal. Só que aí o que acontece? Como a faculdade era de tarde, lá em Cacoal, eu não conseguia conciliar, né? Porque aí eu precisaria trabalhar, porque, enfim, era outra cidade, era muito longe, minha mãe teria que me manter. Não deu. Então aí eu consegui bolsa numa faculdade particular e acabei fazendo direito na faculdade particular. E aí eu ia todos os dias, né? De ônibus, não precisava morar, porque tinha ônibus e tal, mas o trajeto era de mais ou menos 1 hora, tanto para ir quanto para voltar todos os dias. Era a bolsa do ProUni, né? Isso, foi bolsa do ProUni. Caroline, tem algumas amigas suas aqui comentando que era bem difícil o seu trajeto, que eles iam de ônibus com você e que você se maquiava dentro do ônibus. É verdade. É Pior que é verdade? Você verdade. confirma? É verdade. É verdade. Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? Então, assim, eu fazia o curso de Direito, então era um curso que hoje eu não sei como é que tá, mas na época era um curso que era cobrado, digamos assim, a questão da aparência, né? Então você tinha que estar ali, digamos, com uma aparência boa, né? Para você se apresentar para o curso e tal. Então isso era, digamos assim, cobrado na época, né? E realmente, eu me maquiava mesmo, mas era tempo, né, gente? Eu Ah, não tinha filho, não era casada, o cabelo era sempre solto, né? Hoje só vive no coque. Então, assim, prioridades, né? eu acho bem bacana que vocês conseguiram conservar a amizade até hoje, da faculdade até os dias atuais. Isso hoje é bem difícil, né? Sim, na verdade, eu tenho poucos, digamos assim, eu sou uma pessoa de poucos amigos mesmo, mas são amigos bem duradouros, né? Eu tenho amizades aí desde pré-escola, né, que me acompanha, como a Nayara, por exemplo, foi uma amiga que estudou comigo no pré, né, o pré de 6, a gente fez o pré de 6 anos juntos. Não vou falar a minha idade, tá, gente? Mas tá beirando aí perto dos 15. Mas então, e aí o que acontece? Então, assim, é uma amizade que perdurou, né? Mesmo ela tendo morado em outra cidade, mudado, enfim, de estado. É uma coisa que sempre que a gente consegue, a gente se conversa e tá tudo bem. Então, acho que tem aí também uma maturidade de você entender que os tempos também mudam, as prioridades mudam e você, enfim, acaba ficando ali com uma dedicação maior para alguma coisa, mas isso não significa que você abandona aquela amizade. Tá ali, né? Uhum. E aí, Caroline, como que foi? Você conseguiu se formar e aí veio o casamento, você conheceu seu esposo? Como que foi esse trajeto? Ou você primeiro terminou? Demorou, não, Demorou? demorou. Terminei a faculdade em 2014, final de Uhum. 2014. Logo que eu terminei a faculdade, eu já passei na prova da OAB, né? Então, já saí da faculdade com a carteira de identificação de advogado, né? Com o registro. E aí, logo em seguida, eu já comecei a advogar. Então, aí nesse período, eu ainda morava em Alta Floresta. Aí eu lembro que nesse final de 2014, como a minha mãe, ela era servidora lá em Alta Floresta, né? Aí ela sabia da vontade que a gente tinha de sair de lá, porque era uma cidade muito pequena. Então, assim, a gente não ia conseguir se estabelecer lá, ia ser muito difícil. E ainda tinha meus outros 2 irmãos que precisavam fazer faculdade. Então, assim, pensando nesse trajeto de ônibus e tal, para melhorar essas questões, a minha mãe acabou fazendo um concurso aqui em Rolim, no final de 2014, e acabou passando nesse concurso. E aí a gente veio para cá. Então a gente veio para Rolim, se estabeleceu aqui, e aí eu comecei a advogar. Advoguei um tempo aqui, acho que 1 ano e meio por aí, num escritório, né? Enfim, como associada, digamos assim, né? Num escritório de um outro advogado já bem antigo. Mas assim, não tinha muitas ações, eu tinha acabado de entrar na advocacia, mas eu me considero uma pessoa muito corajosa, porque eu lembro que naquela época, era uma época que a Defensoria Pública estava bem em defasagem, não tinha defensor público na comarca, e aí, devido a isso, é até interessante que as pessoas saibam disso, né? Porque a prestação do serviço público nesse caso, vamos supor que não tenha um defensor público na comarca, o juiz, ele nomeia advogados particulares para prestarem essa assistência, essa assessoria às pessoas que precisam da defensoria. Então, nesse período, foi um período que tinha júri
na minha comarca. E aí acabou que a doutora Cláudia, na época, eu fui estagiária dela em Santa Luzia, e aí ela era juíza aqui em Rolim de Moura, e aí ela me convidou para poder trabalhar num júri, né, como advogada. E eu fui. Com 23 anos, não tinha nenhuma experiência na vida, né, com a cara e com a coragem, não tinha a menor noção do que era aquilo. E eu me lembro, assim, que todo mundo ficou muito impressionado, porque, assim, o júri é, tipo, o ápice da advocacia, né? É, tipo, uma coisa que todo advogado criminalista quer fazer, né? E é uma coisa, assim, que não é tão fácil você pegar um júri, porque, por mais que seja um dia ou em júris muito mais intensos, como o caso da Boate Kiss é um caso, assim, muito à parte, né? Porque foram vários dias de júri, mas geralmente é 1, 2 dias no máximo. Mas é uma coisa que, tipo, te desgasta muito, né? Tanto seu psicológico de estar ali, quanto é uma coisa muito tensa, porque você está definindo a vida de uma pessoa. Imagina que essa pessoa pode sair dali com uma reclusão de 30 anos, né? Num caso de um homicídio, com as qualificadoras, enfim. Então, assim, é uma coisa bem complexa. A gente fica muito pressionado, né? Naquilo ali. E eu fui de boa, fui tranquila e é isso. E eu acho que isso define muito, na verdade, quem eu sou. Eu acho que eu me considero uma pessoa bem corajosa. Eu não sou aquela pessoa que volta para trás, não. Eu sou aquela pessoa que vai com medo mesmo. Não, isso é bom, com certeza. Desafiadora, né? Ter uma oportunidade dessa e deixar passar? Não, eu também sou Então, e aí você me perguntou sobre a questão do casamento. Isso. O casamento veio bem mais pra frente, depois que eu fiquei em Rolim um tempo, aí depois surgiu uma oportunidade de ir pra Cacoal. E aí, assim, solteira, né? Bora lá, vamos ir abraçar as oportunidades, né? E aí acabei indo pra outra cidade. Eu já namorava, mas na época não era casada. E aí eu fui pra essa outra cidade, que era Cacoal, era próximo de onde eu moro atualmente. E acabei trabalhando aí um tempo no escritório de advocacia de lá. Mas assim, tudo pra mim serviu muito como questão de experiência, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, com bastante experiência. Eu já passei por todos os campos. Se você me falar, qual área que você atua? Cara, eu já fiz de tudo. Já fiz literalmente de tudo. Tipo, de cível, passando sabe, por prestação com relação a menor, ou trabalhista, previdenciário, já fui para a área de recurso, já fui para júri, então assim... Caramba, adquirindo muitas experiências. Muitas experiências. Graças a Deus, assim, eu sou muito privilegiada, porque nem tem tanto tempo assim de advocacia, né? Uhum. E aí, você conhecia seu esposo em Cacoal? Não, ele morava aqui em Rolim, e aí acabei conhecendo ele aqui, mas aí eu fui pra Cacoal e a gente acabava que namorava à distância, né? E aí nesse período eu engravidei do Theo. E o Theo foi, como eu, assim, super intenso, porque o Theo já chegou, quando ele apareceu, e que todo mundo ficou sabendo, ele já estava com 16 semanas. Cara... Então foi uma coisa assim que não deu nem tempo de se preparar pro Theo, digamos assim, sabe? Ele já chegou vindo, já era ele. Aproveitar o gancho, a Nayara acabou de perguntar aqui sobre exatamente isso. Quero saber como foi saber sobre sua gravidez, né? Tá querendo saber como é que foi esse processo. Cara, assim, eu tenho que ser sincera, né? Então eu vou ser sincera. Eu vou ser muito sincera. Eu fiquei desesperada. Porque ser mãe nunca foi uma coisa que eu planejei, né? Então, assim, eu sou aquariana. E como boa aquariana, eu sempre tive essa vida muito desprendida. Uma vida muito desprendida. Uma coisa assim, eu tinha um relacionamento, e assim, sempre que eu me relacionei com as pessoas, era uma coisa séria. Mas assim, eu não tinha muito esse planejamento de ultrapassar esses limites, digamos assim. Sempre era tipo um namoro, eu nunca pensava assim num casamento, em construir uma família, em ter um filho, porque isso era muito complexo pra mim, sabe? Então, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, digamos assim, eu nunca parei pra pensar sobre isso. E quando o Theo chegou, com 16 semanas, eu não tive nem tempo de pensar, porque ele já estava nascendo praticamente. Então, assim, foi uma coisa que me deixou muito sem ação. Eu não conseguia reagir àquilo. E, ao mesmo tempo, eu queria ter essa experiência, né, de ser mãe e tudo, mas eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia se eu estava gostando ou não. Eu acho que eu preciso de um tempo, assim, quando alguma coisa me choca, eu preciso entender aquilo primeiro, para depois saber o que eu estou sentindo.
Então foi mais ou menos desse jeito. Quando o Theo chegou, ele me assustou muito, mas eu acho que o que me assustou mais foi esse padrão que a sociedade coloca sobre a maternidade. Que tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser lindo. Quando você está gestante, você tem que amar aquilo. E aí, quando eu ia, por exemplo, para as consultas de pré-natal, que às vezes eu falava com alguma amiga ou com a minha mãe mesmo, propriamente, aí quando eu chegava da consulta, as pessoas me perguntavam, ai meu Deus, e aí, você já ouviu o coraçãozinho, você chorou? E eu falava, caramba, eu não chorei, tipo, eu não senti nada, tipo, nada, era pra sentir alguma coisa, porque eu não senti nada. E aí eu comecei a imaginar, eu falei, cara, eu acho que eu não vou ser mãe não, eu acho que eu não vou nem gostar dessa criança, porque eu não tô sentindo que todo mundo tá querendo que eu sinta. Mas, na verdade, Júlio, eu acho que cada pessoa sente de uma forma. E aí, quando você vai colocar a questão, quando você vai explicar o que é amor, por exemplo, cada um sente de um jeito. E quando você rotula, é muito difícil, porque não é que eu não amava, mas eu amava de um jeito diferente. E aí, quando ele nasceu, eu entendi tudo. É um negócio meio complicado, mas eu acho que eu comecei a entender a maternidade de trás para frente. Eu entendi tudo quando o Theo nasceu. Caramba, que diferente, né? Tem muita gente que comenta sobre a gravidez. Não, vou deixar você continuar, que pode continuar. Não, então, justamente, é porque assim, tem todo aquele período, né? Eu acho que tem algumas pessoas, por exemplo, que eu acredito, que nasceram para isso. Nasceram para ser mãe, é uma expectativa de vida. Se não forem mães, não serão bem resolvidas e tal. Mas não era eu essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu acho que eu estaria bem sem filhos, digamos assim, mas ele veio. Então, quando ele veio, eu não tive esse tempo de entender muito bem, porque ele já estava muito avançado. A minha gestação já estava de praticamente 3 meses, né? 3 para 4 meses já. Então, assim, já faltava 5 meses. Então, eu não tive esse tempo de a barriga ir crescendo, eu ir entendendo, porque aí eu já tinha que, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com o escritório? O que eu vou fazer com os processos? E agora eu vou ficar aqui? Não vou casar? Não vou voltar para Rolim? Não vou. E aí era muita coisa para eu assimilar em pouco tempo. Então, eu meio que dei uma travada nesse meio tempo aí. E aí, quando o Theo nasceu, as coisas foram se encaixando, sabe? Quando eu olhei para ele assim, eu acho que tudo fez muito sentido, sabe? E aquilo que eu necessariamente queria, digamos assim, já não era nada perto do que eu já estava vivendo. Então, acho que foi muito isso. Caramba, que lindo. Temos mais outra perguntinha aqui. Como foi receber o diagnóstico de autismo do Theo? Ah, interessante, muito interessante. Porque, assim, o diagnóstico do Theo, eu acho que o processo de investigação, eu estou dizendo para mim, tá? Não quero, não necessariamente todo mundo seja assim. Mas comigo foi dessa forma. O processo de investigação foi o mais difícil. Porque, como eu falei, assim como as pessoas rotulam a questão da maternidade, você tem que você tem que amar muito essa criança, você tem que conversar com ela, você tem que chorar nos ultrassons, e comigo não estava acontecendo isso. Eu comecei a me menosprezar e comecei a imaginar que eu não amava o meu filho. E a mesma coisa no processo de investigação. Por quê? Porque eu chegava, eu via que tinha alguma coisa diferente, mas eu era mãe de primeira viagem. Eu não tinha como comparar o Theo com outras crianças, mas o que ele fazia me intrigava. Eu não sei te explicar, porque eu não tinha como comparar. Mas alguma coisa em mim dizia que não estava certo, sabe? E aí eu ia conversar com as pessoas, com algumas amigas, e aí eu falava, poxa, o Theo tá fazendo isso e isso. Aí, como ele não tinha aparentemente uma deficiência, digamos assim, você olha para ele, você não consegue detectar, enfim, não tinha como é que eu posso dizer? Não tinha uma deficiência aparente, né? Visível ali. Fisicamente. Como síndrome de Down, como uma deficiência intelectual, como um problema motor, onde a criança acaba babando, alguma coisa assim. Então, assim, não tinha isso. Aparentemente, ele estava perfeito. Mas ele fazia algumas coisas, ele perdia algumas habilidades, ou não fazia algumas habilidades, que me deixavam muito preocupada. Por exemplo, e aí, quando eu ia falar com alguém... Quais características você percebeu que o Theo tinha diferente e você começou a suspeitar? Por exemplo, hoje mesmo eu tava vendo umas fotos aqui no Instagram, e aí apareceu um vídeo de uma colega aqui do Instagram, onde ela tá com um bebê, acho que de 6 meses, se eu não me engano. E aí ela fala o nome do bebê, o bebê tá brincando ali, intertido, e aí ela fala o nome do bebê e imediatamente o bebê olha para ela. Isso nunca aconteceu,
sabe? Então, assim, tinha vezes que eu falava, que eu chamava, várias vezes, eu falava, Teodoro, Teodoro, Theo, ele não olhava. Ele não, parecia que ele ignorava aquilo que eu estava falando. Então, assim, esse era um dos sinais, digamos assim, e que às vezes passava despercebido, porque tinha vezes, por exemplo, que você falava alguma coisa e ele olhava, e você falava, poxa, não, então ele tá olhando, ufa, não, então é coisa da minha cabeça. Mas aí depois ele voltava e fazia de novo. Outra questão, sempre as mães, até 1 ano de idade, digamos assim, a gente tem o hábito de fazer mesversário, né? Que é um hábito aqui e tal. Não sei como é que é aí pro sul, mas aqui a gente faz um bolinho temático, não sei o quê, canta parabéns, essas coisas todas. Essa frescura de mãe, digamos assim. Sempre que a gente fazia mesversário pro Theo, isso antes de 1 ano de idade, que a gente ia cantar parabéns, a gente via que ele não gostava. Ele não gostava do parabéns, ele não gostava, não sei se Das do movimento palmas. das mãos ou das palmas, sabe? Você ia cantar e ele chorava. Aí você tinha que parar ou cantar mais baixinho ou não bater palma e ainda assim ele ficava muito incomodado. Uma outra questão é, com 6 meses mais ou menos, a gente começou o processo de introdução alimentar, né, dele. E aí as mamães sabem que a gente tem vários métodos, né? E aí, como eu levava ele num determinado pediatra, o pediatra indicou o método das papinhas, que é um método muito tradicional. Provavelmente a sua mãe deve ter usado com você, porque eu acho que é o método mais antigo que existe na face da Terra. E aí, o que acontece? Ele me indicou esse método de papinha. Então, eu era muito empenhada, então eu fazia um monte de papinha, um monte de coisa diferente, pegava coisa na internet, baixava e-book, aquelas coisas todas. E o Theo nunca introduziu alimentação, sabe? Era uma coisa muito difícil. Ele não comia aquilo que eu fazia, ele não tinha interesse. Tinha vez que ele fazia ânsia de vômito. E aí eu falava, poxa, mas todas as crianças gostam disso, sabe? E aí eu tinha amigas que estavam na mesma, digamos assim, no mesmo caminho que eu, né? Que tinham bebês também, e também estavam nesse processo de introdução alimentar. Aí o que a gente fazia? A gente trocava a receita. A gente ia, trocava a receita, e aí a amiga fazia com a filha e dava certo, e eu fazia com o Theo e não dava. E ela fazia com a filha e dava certo. Faz aí um danoninho de inhame, por exemplo. Nossa, minha filha ama, não sei o quê. Eu ia dar pro Theo, não dava certo. Chegava pro pediatra e explicava, olha, aconteceu isso e isso. E aí vem uma questão de gênero de novo, né? Aí o pediatra já olhava para mim e falava, você trabalha? Você tá trabalhando fora? Então, mãe, você tá trabalhando muito. Você tem que dar mais atenção pro seu filho. Meio Você que tem te que cuidar melhor da questão da culpando. alimentação. Sim, exatamente. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes, sabe? Não, não é possível. Toda criança, dá certo com todas as crianças, só não tá dando certo com ele. E aí eu voltava para casa me sentindo um lixo, sabe? Me sentia, Caramba. assim, a pior pessoa do mundo, porque eu já não planejei, imagina você, eu já não planejei essa maternidade. Eu já tive uma dificuldade lá no começo, com toda essa questão de planejamento, né? Já foi uma mudança muito grande. E aí você chega nesse momento aonde você tá ali, né, naquela expectativa, tentando acertar e tal, e a pessoa, não, tá errado, não, tá errado, não, tá errado. E não te dá, assim, caminhos que dê certo, né? E aí eu comecei a notar outros atrasos no Theo, por exemplo, a seletividade alimentar, que é uma coisa muito persistente nele até hoje, né? O Theo, ele separa os alimentos por cor, por forma, por tamanho. Ele come determinados alimentos se for cortado de determinada forma. Por exemplo, a maçã ele come inteira. Se cortar a casca, ele não come. A banana, ele descasca a banana, por exemplo, ele pega a banana, descasca a banana, e a parte que ele segura a banana tem que ter casca, porque ele não consegue pegar na fruta. Se você cortar a banana redonda, ele não come. Se você cortar quadrada, ele não come. Você tem que pegar inteira. Então, assim, eu achava aquilo muito estranho para uma criança. E aí a gente ficava pensando, aí teve até um pediatra que falou, mãe, pode ser que ele tenha toque. Então, tipo, gente, uma criança com toque era muito esquisito. E aí, assim, foi um processo, Júlio, de fortalecer a minha autoestima, fortalecer o meu papel de mãe e me empoderar desse papel, né? Peraí, não, eu sou a mãe, tem alguma coisa errada com isso aqui, sim, e eu vou procurar outra ajuda, outro caminho. E aí eu comecei a trocar de pediatra e troquei 3 vezes, até que um deles me ouviu. E realmente eu estava certa. Só abrindo um parênteses aqui, Caroline, como que foi a questão? Teve depressão pós-parto? Teve depressão durante a gravidez? Só, não sei se é muito íntima a pergunta, né? Se você quiser responder. Olha, assim, eu nunca fui diagnosticada, digamos assim, né?
Mas eu acho que eu passei momentos da minha vida em que sinalizaram isso, sabe? E eu acho, assim, que toda a minha vivência, toda a minha experiência, eu acho que o meu instinto mesmo, materno, foi uma coisa tão forte que eu acho que em todos os momentos ele me resgatou, sabe? Então, assim, eu tive momentos em que eu tava literalmente afundando, sabe? Ninguém me ouvia, parecia que era só eu que via coisas no meu filho. Teve um momento, assim, que eu pensei, gente, eu vou ficar louca. E aí eu conversava com as pessoas, com o meu marido, com a minha mãe, enfim, com as minhas amigas. Todo mundo falava, Carol, não tem nada, o Theo é perfeito, não tem nada. É o tempo, espera que vai dar certo. E eu esperei. Aí foi aonde eu falei, não, então eu vou colocar um prazo, né? Eu vou colocar aí até 2 anos e meio para a gente poder verificar se realmente essas questões vão se amenizar, se o Theo vai, enfim, interagir da forma como deve ser. E até os 2 anos e meio, por exemplo, a fala não veio. Então, assim, quando chegou nos 2 anos e meio, eu fui, não tinha o que fazer. Eu cheguei ali e eu estava no limite, né? Então, assim, eu já estava lendo sobre autismo há um tempo e todas as pesquisas dizem que o diagnóstico, quando ele vem até os 3 anos de idade, porque o cérebro, ele tem, Júlio, para que fique mais claro, o nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de podas neurais. E durante toda a nossa vida isso vai acontecer, tá? Mas isso é muito mais importante, digamos assim, na fase da infância até os 6 anos de idade. Por quê? Porque até os 6 anos de idade você vai desenvolver questões como medo, trauma, dor, sentimentos, empatia. Então, assim, você vai desenvolver a sua personalidade, digamos assim. E tudo que você aprender nesse período de útil, você vai conseguir, assim, com muito mais satisfação. Então, você vai conseguir se desenvolver muito melhor. Então, se você é uma criança que não fala, e não necessariamente por conta de autismo, mas se você tem um atraso de fala, se você consegue fazer as estimulações corretas, você consegue exercitar esse processo de fala muito melhor antes dos 3 anos. Após os 3 anos é mais difícil, porque o seu cérebro ele joga para o lixo, digamos assim, alguns neurônios que são importantes para você desenvolver essa habilidade. Então, tem muitas pessoas que têm muitos atrasos justamente porque não conseguem precocemente estimular da forma adequada. Então, assim, eu tinha muito medo disso, né? Então, por isso que eu coloquei esse período. Não, até 2 anos e meio, porque aí, se for até os 3 anos, eu corro atrás e dá tempo. E foi isso. Graças a Deus deu certo, né? Eu consegui o diagnóstico do Theo, ele tinha 3 anos, e a gente começou as estimulações com ele aos 2 anos e meio. Pode falar. Como que foi esse descobrimento? Você estava me comentando que trocou de pediatra 3 vezes antes de achar o diagnóstico, né? Ontem você me comentou, Sim. esse dia você me comentou da doutora que falou, parece que tudo se encaixou quando você encontrou a pediatra, se não me engano, que diagnosticou. Foi. Não, na verdade foi assim, quando eu troquei de pediatra, né, aí o Theo, ele tem um probleminha, digamos assim, não é nada grave, assim, mas ele tinha um probleminha pontual que exigia que eu levasse mais vezes ao pediatra, né. E aí, quando eu levei ele em outra pediatra, porque aí eu acabei trocando, e aí quando surgiu esse probleminha, eu falei assim, quer saber? Eu vou trocar de novo. Eu não estava satisfeita com o que os outros pediatras estavam me dizendo, e eu falei, eu vou trocar de novo. E aí eu fui em outra pediatra, inclusive foi a doutora Janaína, que atende no Hospital Bom Jesus, e eu vou deixar o nome dela aqui, porque eu enalteço o nome dela, porque profissionais capacitados, profissionais de excelência, a gente tem que dizer, ela é uma pessoa assim, super humana, sabe? Super atenta ao desenvolvimento de criança, isso é muito importante. Se você vai numa consulta, e mulheres, se você vai numa consulta ginecológica, por exemplo, e o médico ele não faz o exame, no caso de mama, né? Troca de médico, porque a gente tem aí um alto índice, por exemplo, de câncer de mama. Então a gente precisa de um profissional que nos passe segurança e que entenda as necessidades de acompanhar métodos que são muito importantes para a nossa saúde. Então o pediatra ele tem obrigação de acompanhar a caderneta de vacina, desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, o Theo, ele já estava com muitos atrasos em habilidades e ninguém detectou. E eu não estou falando só de profissional da rede pública, não, tá, gente? Porque tinham profissionais da rede pública, mas tinham também profissionais da rede particular. E aí eu acabei indo nessa profissional, na doutora Janaína, e foi quando ela sentou comigo. Eu lembro que nessa época estava até o Theo e a minha mãe, e que ela tinha me acompanhado na consulta. E aí a minha mãe ficou com o Theo, e aí ela sentou comigo e começou a me perguntar, o Theo quer falar oi. Fala oi, filho.
Oi, Theo. Eu vou casar com Oi, peraí que a mamãe tá ocupada. Aí o que acontece? Eu lembro que ela sentou comigo e começou a me fazer umas perguntas, né? Se ele fazia tal coisa, se não fazia, se ele olhava nos olhos, se não olhava. E aí eu comecei a chorar, porque tudo que ela me perguntou realmente acontecia. Então eu não estava louca, né? Realmente tinha sentido aquilo que eu estava dizendo. E foi, assim, muito marcante, porque daí pra frente foi um processo difícil. Daí pra frente foi um processo difícil, porque você tem que se deparar com esse processo de investigação, né? E é um processo lento, e é um processo onde você tem que o tempo inteiro se colocar de frente com as coisas que o seu filho não faz. E é muito difícil para uma mãe observar isso. E quando você vê que realmente você tá certa, porque você não quer estar certa, né? Eu queria ter jogado meu dinheiro fora, digamos assim. Eu queria ter errado, eu queria estar realmente louca. E nesse momento eu queria ter sido internada no hospício, mas eu estava certa. Então, assim, quando você se depara com isso, digamos assim, você sente um alívio muito grande, porque você não tá louca, mas você sente também uma tristeza, assim, eu acho, sabe? Acho Porque que o ninguém te peso da ouviu. responsabilidade do diagnóstico, né? É uma sensação de abandono, Júlio. Eu me senti abandonada, sinceramente. Eu me senti, assim, caindo num poço. Não tem descrição melhor que essa. Eu me senti como se eu estivesse caindo num poço e esse poço, ele não tivesse bordas. Eu tava caindo num negócio que não tinha chão, que não tinha buraco, que não tinha nada. E aí, quando eu senti isso, eu comecei, depois do diagnóstico, que aí vem aquela questão que eu falei para você, de eu ter muita necessidade de ser social, digamos assim, e aí eu senti necessidade de lugares que eu conseguisse me incluir, sabe? Eu senti necessidade de falar com pessoas que falavam a mesma língua que eu. Então, assim, necessidade de falar com outras mães que os filhos faziam a mesma coisa, que também tinham diagnóstico. E aí eu comecei a procurar essas mães e eu não entendia por que não tinha um grupo ainda, por que ninguém estava unido, sabe? Por que ninguém estava conversando sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos dramas. E eu falei, poxa, ninguém precisa passar por isso. Não tem necessidade nenhuma das pessoas chegarem assim, tipo, levarem esse tapa na cara, digamos assim, seu filho é autista e pronto, acabou e durma com essa. Não precisa ser assim. E foi aí que surgiu a ideia de criar o grupo. Mas no grupo de WhatsApp que nós temos, né? Hoje nós temos aí mais de 130 membros nesse grupo. O grupo não é só de Rolim de Moura, é um grupo de várias outras cidades, né? Do estado, enfim. Mais aqui do entorno, né? Mais da Zona da Mata e do Vale do Guaporé. Mas assim, eu acho que o grupo ele tem muito isso, sabe? O acolhimento é muito importante para que essa mãe e esse pai também não desista de continuar o diagnóstico, porque é muito difícil. É muito difícil. Aproveitando o gancho que a gente está falando sobre isso, tem uma perguntinha aqui da minha amiga Carla. Ela perguntou como foi receber o diagnóstico, que você estava comentando ainda agora, e como foi introduzir isso para as pessoas que estão à sua volta, como a família, amigos e etc. Como é que foi? É difícil, porque, assim, quando você tem o autismo, ele tem várias características diferentes, e o autismo ele é dividido em níveis, né? Então você tem um nível leve, um nível moderado e o nível grave. Não quer dizer que o autista nível leve é menos autista do que o nível severo, no caso, né? Isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer a quantidade de suporte que essa pessoa precisa. O suporte é aquilo que ela vai fazer de terapias. Então, se é uma criança que precisa de muita estimulação com fonoaudiólogo, com neuropsicólogo, com ecoterapia, com hidroterapia, quanto mais estimulações ela precisar, é que vai definir em que nível ela vai estar, entendeu? Então, assim, se é uma criança de nível grave, né, severo, é uma criança que provavelmente tem muito problema de comportamento, é uma criança que apresenta muitas estereotipias, e as estereotipias é ficar mexendo a mão, balançando a cabeça, ou estralando os dedos. É aquela criança que visivelmente você vê que ela está muito destoada, né, do que é comum, digamos assim. Então, visivelmente, essa criança vai conseguir aí o diagnóstico e a aceitação, digamos assim, da sociedade. Mas quando é uma criança que está no nível leve, e ainda ela não tem atraso cognitivo, que é o caso do Theo, então é uma criança que aprende, às vezes até mais do que o esperado para a idade dela, né? É uma criança que apresenta alguns atrasos em habilidades, mas são habilidades que às vezes as pessoas nem notam, como, por exemplo, o olhar nos olhos, o bater palmas,
o acenar direito, né? Porque no começo o Theo acenava para dentro, então agora ele acena para fora. A gente não entende a gravidade disso, mas isso é importante numa questão cerebral. Então, assim, o seu cérebro ele foi desenvolvido diferente. E aí, quando ele passa o comando diferente. Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o seu cérebro, ele não está ligado da forma correta. E aí, isso vai acarretar em algumas habilidades que você ou não vai fazer, ou vai fazer da forma que não é esperada, digamos assim, para a sua idade. E aí, respondendo essa pergunta, como foi fazer com que as pessoas entendessem, foi muito difícil por isso. Porque as pessoas, se você olhar para o Theo, você vai falar, ah, não, mas o Theo não tem nada, eu escuto isso até hoje. Então, assim, às vezes eu encontro pessoas e aí a pessoa me questiona. Não, mas o neurologista que deu o laudo para esse menino está completamente errado. Então, assim, o neurologista, a equipe, o Theo é acompanhado por 5 profissionais diferentes. Mais o neurologista, mais a escola, mais eu que fico louca, descabelada, andando atrás dele. Todos nós estamos errados e o alecrim dourado, que viu ele uma vez em 15 minutos, tá certo. Então, assim, isso é uma coisa que hoje... Oi. Isso é uma coisa que hoje me deixa pé da vida, sabe? Não que a gente queira fixar no diagnóstico, mas a gente quer respeito, né? Acho que a gente já sofre muito até encontrar esse diagnóstico, e aí depois a gente tem que ficar o tempo inteiro tentando uma aceitação das pessoas. Acho que eu tô meio cansada disso, eu não tenho muita paciência para isso, não. Oi. Mamãe, porra! Desculpa. Entendi, Carolina. Alguém tá perguntando. Foi a pergunta que eu acabei de fazer. Eu fixei ela aqui. Ah, tá. E aí foi quando surgiu a ideia de criar a associação, criar o grupo. Então, sim, na verdade a associação ela veio bem depois, né? A ideia da associação veio até num período não tão bem recente, digamos assim, porque o grupo ele foi criado em fevereiro do ano passado. E aí, de fevereiro para cá, nós nos mobilizamos, nós fizemos passeatas, nós buscamos informar a população de forma geral. Então, assim, a gente está bem engajado, né? Dia 2 de abril foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, nós desenvolvemos uma semana de mobilização que contou com 3 lives. Então, assim, a gente se engajou muito, né? A gente que eu falo porque nós somos em um grupo até bem significativo aqui, né? Nós temos alguns pais bem engajados mesmo que me ajudam, me auxiliam, enfim, a levar essa ideia, né? Da questão da mobilização social, que é o nosso objetivo, né? E aí, depois disso, a gente viu que a gente tinha muitos problemas muito pontuais. Então, assim, a gente tinha crianças sem diagnóstico, tinham pessoas que não tinham condição de custear o tratamento, que é um tratamento caro. Além disso, a gente via que se você tinha o diagnóstico e se você tinha o profissional, às vezes o profissional não era suficiente para atender a demanda, porque, como eu te falei, só o nosso grupo tem 130 pais, então você imagina que tenha 130 crianças para mais, porque tem pais que têm mais de um filho autista no Só grupo. nessa região, então, no caso, né? Só nessa região, exatamente. Então, assim, por exemplo, cidades como Alta Floresta não tem equipe de atendimento, nem no SUS. Então, o pessoal de Alta Floresta tem que se deslocar até Rolim. Então, a gente começou a se deparar com essas barreiras, sabe? Chegava na escola... Dá licença. Chegava na escola, não tinha um cuidador, não tinha um mediador. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que ajudar. Como eu sou advogada, acabava que as pessoas me procuravam, tiravam dúvidas, eu ia até onde eu conseguia. Só que aí teve um tempo que a gente sentou e falou, gente, não tá dando. A gente vai ter que se estruturar para a gente organizar isso e conseguir ajudar mais pessoas, né? Porque do jeito que a gente estava fazendo, já não estava dando, era muita gente e era muita demanda diferente. A gente precisava também ser ouvido, assim, como é que eu posso dizer? Como uma pessoa, não como pais, né? Então a gente precisava também ter uma formação diferente que nos possibilitasse isso. E aí foi onde a gente surgiu a ideia de fazer a associação. Não empurra! E aí eu fiquei feliz porque no decorrer dessa semana teve muitos eventos, teve muita divulgação, acredito que você foi num programa local, né, de televisão. Comenta pra gente um pouquinho sobre como é que tem sido toda essa movimentação, né, essa troca de rotina
desde que vocês criaram a associação, criaram o grupo, estão alcançando mais pessoas? Júlio, olha, tá bem intenso, tá? Mas eu acredito, assim, que é um processo, né? Eu imaginava mesmo que esse período seria mais por conta da semana de mobilização. E aí, assim, a gente não só faz esses eventos, a gente também dá muito suporte no inbox. Então, assim, às vezes tem um pai que tem o telefone, até eu gostaria que você deixasse aqui fixado o meu contato, né? Se alguém precisasse de apoio, de acolhimento, que pode passar meu contato, né? Para quem de fato precisar. E aí, assim, você vê que tem muitas pessoas que vêm e conversam e querem saber mais, ou às vezes tem uma dúvida, ou às vezes, eu acho que meu filho o que eu faço, para quem eu vou, com quem eu, né? Com quem eu falo. E aí eu não sou especialista no assunto, tá? Não sou médico. Só quem atesta e dá laudo, enfim, e diz se o seu filho é autista ou não, é um médico, né? Um neurologista que vai conseguir informar isso, porque é uma coisa definitiva e é uma coisa muito séria, né? Autismo é coisa séria. Então, assim, não adianta a gente minimizar isso, né? Não existe romantização no autismo, assim como não existe romantização na maternidade. E aí, se você me perguntar agora, qual que é a sua expectativa para o seu filho, por exemplo, você acha que ele vai melhorar? Eu acho que ele vai se desenvolver da melhor forma para ele. Eu acho que o padrão tem que ser ele, não tem que ser uma outra pessoa. E, na verdade, o autismo, para mim, o Teodoro veio para mim, eu acho que muito para quebrar isso. As expectativas que a gente cria sobre o outro, ele fala sobre você e não sobre o outro. Na verdade, somos nós que temos que lidar com as nossas próprias expectativas. Porque ele não está me dizendo nada, ele não está me prometendo nada, entendeu? Então, assim, ele não deve nada para mim. Agora, eu busco que ele tenha o melhor desenvolvimento dentro daquilo que é esperado para ele, né? E eu acho que isso também é muito importante, porque isso evita frustrações, né? E é isso, a gente tenta, assim, dar esse suporte para as pessoas e, enfim, se alguém, de fato, precisar, estamos aí, né? Claro. Pessoal, quem tiver dúvida, tá bom? Quiser seguir a Caroline, pode seguir. Pode ir lá na DM dela, pode mandar perguntas, se informa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, sobre a associação, teve até carreata, se eu não me engano, né, Caroline? Que vocês já conseguiram organizar. Teve. Teve Ai, bastante foi coisa. lindo. Eu vi algumas Foi fotos. lindo, 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 assim, foi lindo demais. Eu ainda sou, assim, quando eu cheguei no sábado, porque a carreata foi no sábado, né? E a gente passou, assim, foram meses de organização, porque não é só o dia, né? Não é só aquilo ali, aquele dia. Então você passa meses organizando e naquela expectativa e preparando tudo, porque é uma coisa muito séria. Você colocar a gente na rua é uma coisa de muita responsabilidade. Pode acontecer um acidente, pode acontecer alguma coisa, enfim. Então você tem que prever tudo, digamos assim, e se cercar de toda a responsabilidade, né? Para que não aconteça nada de errado, digamos assim. Então, quando eu cheguei no sábado, eu tava morta, sabe? Eu cheguei e dormi, eu acabei dormindo a tarde inteira, porque assim, foi um sono merecido. E a carreata foi linda, a adesão das pessoas, sabe? O comércio, enfim, a gente foi chamado para muitos lugares, sabe? Muitos programas de televisão. E diferente do outro ano, o ano passado, a gente ia até as pessoas. Esse ano as pessoas vinham até a gente. Todo mundo queria que a gente falasse. As escolas abriram espaço para ouvir os pais. Olha, eu até me emociono com isso. Então, assim, o fato da gente conseguir chegar nesses espaços e falar, gente, a gente não quer brigar, a gente não quer ir com o pé na porta, mas se precisar a gente vai. Mas a gente está querendo primeiro, a gente quer conversar, a gente só quer o espaço, a gente só quer a inclusão, é só isso, sabe? Então, assim, você vê que as pessoas estão engajadas nisso também, é muito gratificante. Ah, com certeza, Caroline. A gente já está com um tempinho um pouquinho avançado, tá bom? Eu queria fazer uma última pergunta, né? Sobre como é que você consegue, cara, como é que você conseguiu conciliar todas essas suas responsabilidades, todas as suas tarefas, né? A associação com a vida de mãe, né? Acredito que tem bastante mães aqui também escutando a gente, vendo, e eu queria como é que você conseguiu, como é que você lida com toda essa situação? Olha, Júlio, uma pergunta excelente, porque na verdade eu até estava pensando sobre isso. Você, na verdade, que está me ouvindo, e às vezes você pensa assim, poxa, mas a Carol era advogada, abandonou tudo para ficar com o filho, mas eu não posso abandonar tudo, porque eu é que mantenho a minha casa, ou eu é que tenho que trabalhar para trazer o sustento. Gente, eu não estou dizendo que isso é necessário. São escolhas, né?
eu estou numa situação de privilégio e eu reconheço esse privilégio. É um privilégio poder ficar em casa e acompanhar de perto o desenvolvimento do meu filho. É um privilégio, digamos assim, não precisar trabalhar para sobreviver. E eu reconheço que não são todas as mulheres ou todas as pessoas hoje que têm esse privilégio. Mas se você tem esse privilégio, se você pode ficar em casa, seja o seu filho autista ou não, fique. É importante para essa criança, os primeiros anos da vida dela são anos essenciais para o desenvolvimento dela. E se você também não pode ficar em casa, está tudo bem. Cada mãe, cada pai sabe o que é importante, o que é necessário para os seus filhos, né? E assim, eu, na realidade, decidi ficar em casa justamente por conta da seletividade alimentar do Teodoro, que é muito intensa, né? Então, assim, eu não consegui achar uma pessoa que conseguisse trabalhar isso com ele, porque imagina que a alimentação dele é muito restrita e você ainda tem que trabalhar para tentar introduzir novos alimentos. Então, assim, além disso, tem uma rotina de terapias grande, né? E acabou... Gente, é difícil. Eu não estou aqui para dizer para vocês que é fácil, porque não é, mas nada na vida da gente é fácil. A gente acaba se adaptando. Então, assim, é muito difícil você abrir mão daquilo que você tanto estudou, tanto se preparou, mas a maternidade também é um trabalho, né? A gente também faz um trabalho, a gente está desenvolvendo um ser humano. Então, imagina você que tudo que essa criança vai ser depende também daquilo que ela tá aprendendo em casa. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada, me sinto muito orgulhosa e eu acho que o fato de eu ter esse privilégio me move para que outras pessoas consigam também chegar no mesmo lugar que eu estou. Então, assim, eu luto para que mães que não podem ficar em casa, mães para que não consigam, não tenham esse de estar em casa, que tem que trabalhar, que tem que pagar terapias, enfim, ralando ali, ou então que tem que ir para o SUS. Então, a minha luta é justamente para isso. Se você, mãe, precisar levar seu filho para o SUS, que você tenha terapias de qualidade, que você tenha profissionais para atender essas crianças a rodo, sabe? Então, assim, a nossa luta é justamente para isso, para que todos tenham acesso ao tratamento de qualidade. Seja você bem-sucedida ou, enfim, pobre na acepção jurídica do termo, mas, assim, é isso. Eu acho que é uma responsabilidade social. Entendi. Caroline, para a gente encerrar a live já, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que funciona a associação, né? Em que vocês trabalham, em que vocês defendem, como é que é o grupo do WhatsApp, deixar toda a informação para as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Então, a nossa associação, ela foi legalizada na semana passada, né? Nós somos organizados por níveis de hierarquia, né? Então, nós temos um presidente, temos uma vice-presidente, o presidente é o meu querido Tiago, né? O Tiago, que é pai de autista, a vice-presidente é a Vanessa também é mãe de autista e eu sou a secretária. Então, nós fazemos parte da diretoria dessa associação. A associação, ela está legalizada, porém, nós ainda estamos trabalhando na estrutura dela. Então, nós temos uma sede, mas nós ainda estamos começando. Imagina que nós temos uma semana, digamos assim, de vida, né? Mas o objetivo é a gente firmar parcerias. Nós já estamos pensando em como fazer para capacitar os professores da rede municipal, por exemplo, para estar atendendo essas crianças, né? Então, assim, a gente tem muitos projetos, inclusive, para colocar em prática. No mês que vem, por exemplo, a gente já está pensando num projeto voltado aí para o Dia das Mães. Então, assim, a gente tem muitas ideias muito legais para colocar em prática. Mas a gente precisa, primeiramente, estruturar essa associação, né? Para que a gente consiga, daí, poder atender o maior número de pessoas possíveis. E hoje o que a gente faz às vezes você precisa de alguma ajuda, você manda a sua queixa, digamos assim, no meu inbox mesmo, e aí a gente vai se mobilizar como um grupo, como a gente já fazia com o grupo de WhatsApp, e vai tentar te ajudar, claro, dentro das nossas possibilidades, né? Lembrando que eu não sou especialista, nós não temos nenhum médico formado, né, nessa associação. Então, assim, o que a gente vai fazer? Encaminhar, prestar informação, ou então levar você até a pessoa que vai conseguir resolver o seu problema e principalmente te acolher. O que é o mais importante também nesse momento, né, Carolina? Sim, com Inclusive, certeza. eu posso anexar, depois da live, vou fazer um story, vou anexar seu contato. Qualquer coisa, quem precisar, tá bom? Pode chamar ela no inbox, pode chamar ela na DM, pode conversar com ela, tirar dúvidas. Sobre esse grupo, como é que faz para poder ter acesso? O primeiro chama com você, conversa com você.
Pode me chamar no inbox, porque aí eu já adiciono vocês no grupo, tá? Eu até, se você quiser, eu posso até mandar para você depois. Eu acho que tem como mandar o link do WhatsApp, né? Como Uhum. diria a Nayara, eu acho que eu sou cringe também. Acho que é cringe, né, que fala? Eu acho que é. Eu Eu acho que eu também não sou sei. cringe, gente, porque eu não sei, gente, eu não sei, juro, não sei usar nada desses negócios de tecnologia, tá? Eu sou esse negócio de cringe aí. Mas aí eu vou ver se tem como mandar, tá? O negócio do WhatsApp. E aí eu mando para você, qualquer coisa você deixa aí salvo nos seus stories, e aí eu salvo no meu também, quem precisar. Mas assim, gente, quem precisar já pode ir falando no inbox que a gente vai colocando no grupo. Pode sim, Carolina, eu me sinto muito honrado, né? Eu tô aqui também, te dou o maior apoio, precisar de mim. Júlio, me ajuda a divulgar, me ajuda a fazer, né, a trazer mais pessoas. O que você precisar, pode contar comigo. Eu estou muito honrado de ter você aqui, né? Você é uma guerreira, tem lutado pela causa, você é uma pessoa exemplar, um exemplo para muita gente, principalmente para mim. Estou muito feliz, queria te agradecer o pessoal que está aqui também com a gente, tá bom? Inclusive, quero também te passar a palavra, se quiser agradecer o pessoal que está aqui, que a gente já está chegando nos nossos finais da live já. Eu estou muito feliz e estou muito agradecido pela sua participação. Obrigada, Júlio. Obrigada mesmo. Na verdade, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou desse dia. Gente, eu não tenho, assim, traquejo nenhum com essas questões de fala. As pessoas vêm falar, nossa, mas você tá falando tão bem nos stories. Gente, é necessidade. É necessidade. Na verdade, eu cheguei num momento em que as pessoas precisavam ouvir essas informações e ninguém passava. Então, assim, não tinha jeito. Ou eu ia pra frente e falava e era isso, ou então as pessoas iam continuar desinformadas e isso não é uma opção para mim. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem informadas, para mim é muito, 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 muito bom. E aí é isso, tá, gente? Muito obrigada. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem falar comigo no inbox, tá? E aí a gente vai se ajudando. Se você não sabe sobre, quer aprender mais também, vamos trocar essas experiências aí. É muito importante. Com certeza. Pessoal, eu agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Caroline, muito obrigado, tá bom? Se cuidem, contem comigo. Eu vou postar essa live aqui também no meu Instagram. Quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Carol, uma honra para mim ter você aqui, tá bom? Precisar de mim, pode contar comigo. Pessoal, muito boa Obrigada, noite. Júlio. Se cuidem. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Que é legal pra caramba.